Oi, oi, adolescente, não passa esse vídeo não, vamos juntos estudar a lição, porque hoje é sexta-feira, é o último dia da nossa lição de Paulo, dia de darmos o off final, e eu convido vocês a fechar essa lição com chave de ouro. Na nossa lição, nessa frase aqui amarelinha, tem uma frase incrível que resume a conversão de Paulo, que diz assim: de uma vida determinada a destruir, Deus criou uma vida determinada a amar. A vida de Paulo antes era um zelo sem amor, uma verdade sem misericórdia. Ele usava a força para ferir as pessoas, e depois o seu amor teve um propósito, a sua verdade tinha a graça de Deus, e a vida dele foi completamente entregue nas mãos de Deus. Veja só, Paulo não virou apenas alguém melhor, ele virou alguém totalmente rendido e de coração aberto a Deus. E tem um verso que Paulo diz o seguinte: para mim, o viver é Cristo. Cristo para ele não era somente uma parte da vida, mas era tudo. Era a sua entrega completa. E na lição nós temos duas frases incríveis que eu quero ler e meditar com vocês. A primeira frase é de Stephen Covey, que diz o seguinte: se a escada não estiver apoiada na parede correta, cada degrau que subimos é um passo mais para um lugar equivocado. Muito interessante essa frase, porque ela combina perfeitamente sobre a história de Saulo ali antes da conversão. Porque Paulo estava fazendo o quê? Subindo aquela escada ali errada muito rápido, crescendo em influência, sendo respeitado, mas a sua escada não estava no local certo, estava na parede errada. E isso ensina algo muito forte para mim e para você, porque não adianta a gente crescer se a direção estiver errada. Às vezes a gente quer buscar popularidade, quer buscar likes, quer buscar o sucesso, o reconhecimento, a fama e tudo isso que o mundo pode nos oferecer. Mas nada disso vale se Cristo não for o fundamento da nossa vida. Por isso que essa frase de Stephen Covey é tão importante. E eu quero que você medite nela a cada dia. Vamos ler a segunda frase também da lição, que diz assim: a distância não é nada, a parte difícil é só o primeiro passo. De Marie du Defante. A distância, não é nada. A parte difícil é o primeiro passo. O mais difícil para Saulo não foi pregar, não foi sofrer o que ele vai sofrer, né, que a gente vai conhecer ainda, o que ele passou, não foi viajar ao mundo. O mais difícil foi o primeiro passo, admitir que ele estava errado, se render, obedecer. E depois do primeiro passo que ele deu, Deus conduziu o resto do caminho. Então, entenda, Deus ele não pede que você resolva tudo hoje, que você mude da água para o vinho. Ele só pede o seu primeiro passo. E a pergunta que eu faço hoje: qual é o primeiro passo que você vai dar em direção a Deus? Pois Saulo, ele tinha força, ele tinha conhecimento, ele tinha convicção que ele estava certo e tudo, mas estava na direção errada. E Deus, ele não destruiu Saulo, ele o redirecionou. Ele transformou de Saulo para Paulo. Antes que ele respirava ódio, né? Agora ele passou a respirar amor. E talvez eu e você estejamos subindo uma escada, né? Se esforçando, correndo, tentando acertar. Mas essa escada que nós estamos subindo está apoiada na parede certa? E agora a pergunta não é sobre Paulo, é sobre você, sobre mim. Qual é o passo que Deus está nos chamando para a gente dar hoje? Será se a gente realmente está indo nos caminhos de Deus ou estamos nos afastando dele? A lição dessa semana foi incrível, trouxe várias reflexões e que a história de Paulo nos ajude a compreender ainda mais sobre a mensagem de Deus. A gente se vê na próxima semana com uma nova lição e uma nova pessoa também, um novo líder vai conduzir a lição da semana que vem. Mas antes eu quero finalizar com a musiquinha que vai ter no nosso Adole sobre a história de Paulo. Escuta a musiquinha aí pra gente finalizar a lição de hoje. Olha aqui! Essa musiquinha vai estar no nosso Adole. Nunca mais vocês vão esquecer a história de Saulo depois dessa música aqui, viu? A coreografia tá massa, tá? Até mais, a gente se vê em breve. Até a próxima, valeu!